A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que privilégio poder encontrar-me aqui nessa manhã, rever um amigo muito querido, né, sua família. É muito especial para nós poder estar aqui nesse lugar que nós temos um carinho já pela Igreja Presbiteriana do Guará 2, sempre escutamos muitas histórias, né? Eu e o reverendo Rosta e o pastor Danilo somos muito amigos, desde a época de seminários, temos muitas histórias. Eu batizei o Davi, o filho do pastor Rosta, né, mais velho, batizei também o Daniel. Então, assim, temos histórias muito lindas e para mim é um privilégio poder estar aqui com os irmãos nessa manhã, celebrando os 47 anos de organização dessa igreja. Eu também tenho 47 anos. Então, assim, é lindo poder estar aqui com os irmãos nessa ocasião e para nós é um privilégio poder pregar a palavra do Senhor, como expressou o pastor Danilo, né? Eu estou há 2 anos e meio de volta ao Brasil. Às vezes a gente faz algumas orações e a gente não sabe a implicação dessas orações. Nós estávamos nos Estados Unidos, eu já estava há quase 22 anos fora do Brasil, e nós entendíamos de Deus que era o momento de voltar para o Brasil. Nós temos 2 filhos, o Lucas tem 18 anos e o Daniel, 16 anos, e nós tínhamos o desejo de poder voltar, e oramos a Deus que queríamos estar no lugar onde nós pudéssemos ser mais úteis para a glória do Senhor. E fizemos essa oração como família. Eu tinha uma responsabilidade, como ainda tenho, de ser o diretor da City to City Brasil, que é uma organização que tem a função de caminhar com líderes, colocar a ferramenta nas mãos de líderes, ajudar pastores, líderes e igrejas nesse processo de plantar e revitalizar igrejas, que é uma tarefa muito árdua, porque a grande pergunta é como cuidar de quem cuida. Muitas vezes as pessoas que têm a responsabilidade de cuidar, às vezes estão sendo descuidadas. E nós temos esse ministério e Deus tem abençoado grandemente. E depois de oração, de um processo, nós entendemos de Deus que o Senhor estava nos direcionando diante da maior necessidade, que era estar ali em Salvador. O reverendo Roberto Brasileiro entrou em contato comigo, me explicou a situação que a Igreja Presbiteriana da Bahia estava passando. É uma igreja que tem 154 anos de idade. É uma igreja mãe de muitas igrejas ali em Salvador, a primeira igreja presbiteriana do Nordeste, e Deus nos levou para ali. Nós estamos muito felizes, inclusive quero trazer uma saudação da nossa igreja, do nosso conselho. Eu pedi ao conselho uma licença para atender o convite, do pastor Danilo. Ele me explicou para a chegada dele nesse processo de celebração do aniversário. Eu falei, não, vamos lá socorrer. Em outra oportunidade também, eu sei que você poderia nos socorrer. E para nós é um privilégio estar aqui nessa manhã pregando a palavra do Senhor. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Essa carta aos Filipenses é uma carta muito especial. Eu tive o privilégio de gravar um documentário, um estudo, numa plataforma digital chamada Right Now Media. Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas eu gravei uma série baseada em Filipenses. E eu tenho um carinho muito especial por essa carta, e Deus colocou isso no meu coração nessa manhã para ministrar a nós aqui, Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, nós faremos a leitura do versículo de número 8 ao versículo de número 14. Filipenses capítulo 4, do versículo 8 ao versículo de número 14. Assim nos diz a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado,
o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, ilumina-nos com a tua mão, com o teu Espírito Santo, abrindo os nossos corações, abrindo os nossos ouvidos e olhos espirituais para enxergar as tuas verdades. O Senhor conhece perfeitamente as nossas vidas e nós não queremos fazer desse momento simplesmente um exercício intelectual, mas nós queremos fazer desse momento um exercício espiritual, em que o teu Espírito Santo, ó Deus, conduz todos os nossos sentidos para o centro da tua vontade, para entender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Nós te pedimos isso e oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós pensamos num momento histórico como esse para essa igreja, um momento de aniversário, certamente é importante nós olharmos para trás. Olharmos para trás e agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele tem derramado, e certamente muitas famílias, muitas vidas, muitos líderes e quantas pessoas Deus usou para que nós pudéssemos estar desfrutando e participando desse momento de celebração. Eu imagino que a estrutura com que começou há anos atrás talvez não era nem comparável a essa. Os processos, os momentos de lágrima, os momentos de desânimos, os momentos de lutas, de desafios, de escassez, para chegar até aqui, como diz o pastor, e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. É importante olhar para trás com gratidão. É importante olhar para hoje e ver o que o Senhor está fazendo, como Deus tem usado essa igreja, o que o Senhor tem abençoado, as famílias que fazem parte dessa igreja. Mas eu gostaria de destacar algo importante, o que o apóstolo Paulo vai trazer ao nosso coração nessa manhã. Quando nós pensamos no momento de aniversário, ou no momento importante e singular das nossas vidas, nós precisamos olhar para o futuro, nesses 47 anos, e fazer uma pergunta: qual tipo de igreja nós estamos construindo para a próxima geração? Qual é o tipo de igreja, qual igreja os irmãos, essa comunidade está construindo para a próxima geração? Esse é exatamente o sentimento que está no coração do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está num momento muito sensível do seu ministério. Nós não sabemos aqui, irmãos, se o apóstolo Paulo está nos seus últimos momentos de vida quando ele escreve essa carta. Ele escreve essa carta talvez sem tanta esperança de que ele viveria mais anos. Ele escreve essa carta, tanto é assim que alguns comentaristas vão dizer que essa é uma das cartas mais íntimas do apóstolo Paulo, porque ele tinha uma relação com a igreja aos Filipenses muito especial. Era uma relação de intimidade, não era qualquer igreja, mas era uma igreja muito especial para o apóstolo Paulo. E quando ele está preso, quando ele está ali em uma situação de sofrimento, de humilhação, isolado no calabouço, no palácio de César, em uma prisão máxima, e ele está ali naquele lugar, correndo risco de vida, sem saber qual seriam os próximos dias da sua vida, ele tem só uma oportunidade. E nessa única oportunidade que ele tem, ele escreve a carta aos Filipenses. Mas não é esse texto que nós lemos, não é só a última carta que o apóstolo Paulo talvez pensa que está escrevendo,
Mas o capítulo 4 é o último capítulo, talvez, em que ele está fazendo um encerramento, em que ele está fechando, em que ele está concluindo. E quando o apóstolo Paulo está no seu epílogo, no final da carta, ele quer dizer o que é mais importante. Ele quer trazer à nossa memória o que é mais importante e que nós precisamos guardar. E nesse momento, o apóstolo Paulo quer deixar registrado aos corações da igreja aos Filipenses as suas últimas palavras. E nas suas últimas palavras, dirigidas à igreja aos Filipenses, Paulo vai dizer o que é mais importante. O que ele aprendeu no seu ministério. O que ele aprendeu no seu ministério para dizer àquela igreja acerca de uma igreja que está preparada para o futuro. E o que eu gostaria, a partir desse texto bíblico, é que nós pudéssemos ver nessa manhã alguns princípios, irmãos, para ser uma igreja que está preparada para o futuro. E essa é a grande pergunta para nós, diante do contexto e do mundo que nós vivemos. Será que estamos preparados para enfrentar os desafios que Deus está colocando diante de nós? Paulo vai dizer no versículo de número 8, no versículo de número 8, ele começa dizendo, finalmente, as suas últimas palavras. E o primeiro princípio que o apóstolo Paulo vai nos ensinar de uma igreja que está preparada para o futuro aqui no texto, irmãos, é uma igreja que cuida da sua mente. Uma igreja que está preparada para o futuro é uma igreja que cuida da sua mente. Nós vamos ver, o versículo de número 8 vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é o quê? Verdadeiro, tudo que é o quê? Respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, se seja isso que ocupe o vosso o quê? Pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O apóstolo Paulo está preocupado com a mente. O apóstolo Paulo está preocupado com a ocupação da nossa reflexão. Nós vivemos em dias em que nunca tivemos tanto acesso a informações como nos nossos dias. Hoje nós temos informações instantâneas. Hoje nós temos acesso a bibliotecas, eu tenho aqui no meu iPad mais de 10 mil livros, que eu tenho acesso instantâneo. Hoje nós temos informações do outro lado do mundo. Hoje nós podemos estudar desde a nossa casa, fazermos cursos de pós-graduação e até mesmo de doutorado, desde a nossa casa ou do lugar em que estamos. Nós nunca tivemos tanto acesso à informação. Mas o que o apóstolo Paulo está exortando àquela igreja é que aquela igreja deveria cuidar da sua mente, cuidar de seus pensamentos. E é interessante que ele vai colocar a ideia aqui, tudo que é verdadeiro, ele vai usar a palavra tudo, e essa palavra tudo aqui está associado àquilo que o apóstolo Paulo quis ensinar, porque no versículo de número 9 ele vai deixar isso muito claro, que ele vai dizer o que aprendestes, através do que eu ensinei, o que vocês receberam, através de tudo aquilo que eu entreguei no meu ministério, tudo aquilo que vocês ouviram e vistes em mim, isso é o que deve ocupar o vosso pensamento e o que vocês deveriam praticar. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o seu ministério estava fundamentado nas Escrituras e na palavra de Deus. Irmãos, e a única maneira de nós sermos uma igreja que está preparado para o futuro, cristãos que estão preparados para o futuro, é nós nos blindarmos com a palavra de Deus. É nós meditarmos na palavra de Deus. É nós aprendermos a reter a palavra de Deus. Não simplesmente ouvi-la, não simplesmente ler, mas como a ideia que o texto vai nos mostrar, é essa ideia de nós aprendermos a refletir, de nós aprendermos a ver as implicações do que essa palavra, do que essas promessas de Deus
tem a dizer acerca da nossa vida, do nosso contexto diário, daquilo que está acontecendo. Um exemplo muito claro disso é o próprio exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está preso e ele está tendo aqui, irmãos, uma tortura psicológica. O lugar em que ele estava era um lugar isolado. Ele estava sendo torturado com as técnicas do Império Romano para torturar soldados, para torturar pessoas que eram condenadas pelo Império Romano. E Paulo está ali naquela prisão, talvez com uma má alimentação, com um lugar inóspito, talvez ele está sendo pressionado, sendo interrogado por diferentes autoridades, ele está sendo tentado a negar o nome do nosso Senhor Jesus, ele está ali sendo pressionado para negar a sua fé, e mesmo sendo torturado, o apóstolo Paulo, irmãos, em toda a sua carta, ele vai falar sobre a alegria. Ele vai falar sobre o prazer de servir ao Senhor. Ele vai falar acerca da palavra do Senhor. Ele não abriu mão das verdades das Escrituras. E em meio a tantas filosofias, a tantas opiniões, a tantas notícias que nós escutamos nos nossos dias, que muitas vezes nos deprime, que muitas vezes nos gera ansiedade, que muitas vezes nos traz preocupação ou coloca em dúvida a nossa fé, nós precisamos blindar o nosso coração. Há alguns estudos. Eu estava vendo uma estatística do estudo de um instituto chamado Barna Group, que é um instituto de pesquisa dos Estados Unidos bastante famoso, e eles estavam dizendo algo interessante, que a geração dos nossos dias, as crianças dos nossos dias, são 60% mais ansiosas do que a nossa geração. A geração dos nossos dias, as crianças que estavam aqui à frente, elas são 60% mais ansiosas e muitas vezes estressadas do que a nossa geração enfrentou. Por quê? Pelo estímulo da sua mente, pelas redes sociais, pelos smartphones, pela exposição com que as nossas crianças, essa geração, está exposta. É interessante pensar isso, irmãos, como hoje, muitas vezes, coisas que poderiam ser simples, acabam sendo complicadas. Às vezes a gente quer comprar algo, eu não sei se você já percebeu isso, às vezes você quer comprar algo, vamos dizer que você quer comprar um tênis, e aí, de repente, você começa a conversar com seu amigo, você precisa comprar um tênis, e aí você fala de uma marca, aí, de repente, você já recebe um e-mail sobre tênis. Aí, de repente, você abre o seu celular e você começa a olhar as redes sociais, e ali aparecem várias propagandas acerca de tênis, e você começa a olhar, e tem de diferentes cores, tem de diferentes modelos, tem de diferentes propagandas, e aí você tinha a inclinação para comprar um, e aí você fica perdido e já não sabe mais o que comprar. Porque é tanta informação que aquilo acaba te estressando. Algo que poderia ser fácil, às vezes acaba complicando. Eu estou falando algo muito bizarro, mas isso se complica em muitas áreas da nossa vida, em muitas esferas da nossa vida, que muitas vezes acaba nos estressando e produzindo ansiedade no nosso coração. Mas a igreja, ela deve ser um lugar, ela deve ser um espaço de refúgio, um espaço onde nós precisamos, irmãos, curar as nossas enfermidades emocionais, curar o nosso coração através da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus são as suas promessas que é remédio para a nossa alma. Foi a palavra de Deus que exatamente sustentou o povo de Deus para que nós cheguemos até aqui onde nós estamos. É por isso que muitos homens de Deus nas Escrituras, eles nunca abriram mão da promessa do Senhor. Quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. E a palavra de Deus está cheia de promessas para a vida da sua igreja, porque a palavra do Senhor nos diz que é o Senhor que edifica a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Portanto, aqui no texto, nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai nos colocar que a palavra de Deus ela é a nossa bússola, a palavra de Deus ela é o nosso sustento em meio ao deserto da vida. A palavra do Senhor é que abre os nossos olhos e nos ajuda nas diferentes decisões que nós precisamos tomar. Uma igreja preparada para o futuro é uma igreja que cuida da sua mente. Há muitas pessoas hoje que vêm para a igreja, mas elas não adoram. Há muitas pessoas que passam o dia, muitas vezes, escutando sermões, estudos bíblicos na internet, ou vendo versículos bíblicos que recebem, mas nada substituirá a tua relação íntima com Deus no estudo da palavra do Senhor. Porque nós não podemos terceirizar a fé. Nós não podemos terceirizar a nossa relação com Deus. Nós precisamos cuidar do nosso coração e cuidar do coração dos nossos filhos. Eu lembro-me que uma vez tinha uma experiência especial com meu filho. Estava no carro, ainda estava nos Estados Unidos ainda, e a gente sempre se preocupa com os nossos filhos, com a fé, com o coração, e às vezes a gente se preocupa de trazer os nossos filhos para a igreja, de fazer com que eles leiam a palavra de Deus, de fazer com que eles realmente sigam os princípios da palavra do Senhor. E eu cheguei para o meu filho e falei: e aí, filho, você está lendo a palavra de Deus? A gente começou a conversar no carro, e eu me lembro que uma vez, em uma conversa, ele fez uma pergunta para mim. E, às vezes, os adolescentes, a gente tem que conversar por código, né? Eles não abrem muito o coração. E, às vezes, algum sinal que mostra, a gente precisa estar atento. E ele chegou para mim e falou: pai, eu tenho uma pergunta para o senhor. Eu falei: pode fazer, filho. Pai, o que é que a Bíblia diz sobre saúde emocional? O que é que a Bíblia diz e fala sobre saúde mental? E naquele momento eu comecei a ter uma conversa, entendi o que estava passando no coração do meu filho. E eu comecei a conversar com ele. E aquela conversa foi muito profunda. E eu escutei coisas, e eu comecei a extrair coisas que eu comecei a pensar no meu coração. O meu filho mais velho, foi diagnosticado com 11 anos com diabetes tipo 1. E isso foi um processo bem difícil para nós. E ele tinha coisas no coração dele que precisavam ser tratadas, perguntas que ele tinha no coração. E, de repente, eu comecei a conversar com ele sobre isso, e aquilo foi algo tão especial. E algo, irmãos, que eu precisava ensinar para o meu filho, que a palavra de Deus, ela se aplica às coisas mais simples da nossa vida e às coisas mais complexas da nossa vida. E nós precisamos estar atentos a isso, irmãos, porque muitas vezes os nossos filhos estão indo para o inferno, porque nós não estamos ensinando a eles a meditar e a estudar realmente a palavra de Deus, porque nós não temos o que entregar, porque não estamos tendo uma experiência com Deus, porque muitas vezes estamos ligados no automático. Porque às vezes estamos tão próximos e às vezes estamos tão distantes. Às vezes estamos aqui e estamos pensando em tantas outras coisas. É como se estivéssemos em outro lugar. Parece que a igreja às vezes sofre um síndrome de TDAH. Mas nós precisamos nos blindar com a palavra de Deus, porque ela é a base. Esse texto nos ensina o segundo princípio importante. O primeiro princípio é nós cuidarmos da nossa mente. O segundo princípio do texto, irmãos, é nós estimularmos o nosso coração com a gratidão. Olha o que é que diz o versículo de número 10. Paulo vai dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora
Uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui no versículo 10, que ele faz questão de alegrar-se com a gratidão que vem do próprio Deus por aquilo que aquela igreja havia feito em sua vida. Ou seja, Paulo aqui, irmãos, ele não perde a oportunidade de registrar algo muito importante. Se nós observarmos a biografia da igreja aos Filipenses, ela faz parte daquelas igrejas da região da Macedônia, onde sustentaram o ministério do apóstolo Paulo durante todo o seu ministério. Não houve uma situação, uma circunstância em que aquelas igrejas deixaram de sustentar o apóstolo Paulo. Não importa se o apóstolo Paulo estava passando por uma região onde não havia recursos financeiros, ou onde o apóstolo Paulo estava em uma região que talvez havia muitos recursos, mas Paulo em outros momentos teve que fazer tendas, teve que trabalhar, mas a verdade é que aquela igreja nunca abandonou o apóstolo Paulo. Aquela igreja sempre esteve com ele. E é interessante observar na passagem bíblica, porque Paulo faz questão de registrar que no momento mais difícil, em que ele estava ali correndo risco de vida, e não somente o apóstolo Paulo, mas as pessoas que o estavam apoiando, as pessoas que estavam próximas ao apóstolo Paulo, também estavam correndo risco de vida. Então aquela igreja, sabendo que o apóstolo Paulo estava preso ali no palácio de César, envia um presbítero. Envia um presbítero chamado Epafrodito. E Epafrodito, esse nome inusitado, esse homem, esse líder que é escolhido entre a liderança da igreja, ele vai até aquele lugar, leva uma oferta e conta um pouco a situação que estava passando, as lutas que aquela igreja estava enfrentando. Então o apóstolo Paulo escuta aquelas notícias, as coisas boas, os desafios que aquela igreja estava enfrentando, e ele faz questão de agradecer cada detalhe. Ele faz questão de dizer isso. Olha só o que é que diz o versículo de número 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente quem? Vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a importância de nós estimularmos a gratidão nos nossos corações. O apóstolo Paulo está entendendo aqui que nada, irmãos, é baseado no mérito que ele tinha. Paulo entende que tudo o que ele tinha e tudo o que ele era, não era mérito dele, mas era graça e privilégio do Senhor. Paulo, nesse texto, nós vamos ver que ele faz questão de agradecer aqueles irmãos. E aqui, irmãos, Paulo não vai falar, talvez como muitos missionários chegam e começam a falar só dos problemas. Paulo não está falando aqui que ele está passando fome. Paulo não está falando aqui que está faltando recurso para ele. Paulo não está falando aqui que ele está sentindo frio, que ele está sentindo dores. É até difícil poder imaginar que Paulo está sofrendo no texto, porque o texto, a carta aos Filipenses, Paulo não vai se concentrar em falar dos seus problemas, em falar do seu sofrimento, das suas lutas. Paulo vai gastar tempo em agradecer aos irmãos. Paulo vai gastar tempo em agradecer a Deus pelo que o Senhor estava fazendo através da igreja aos Filipenses. Paulo vai agradecer a Deus pelas bênçãos. E muitas vezes, dentro da igreja, nós perdemos a oportunidade de crescer espiritualmente. Porque a única maneira de crescer espiritualmente é quando nós entendemos que a salvação não é um mérito, que a salvação não é por obras, que a salvação não depende daquilo que eu faço, que a salvação não é sobre mim, mas a salvação é sobre aquilo que Cristo fez na cruz, que a salvação não é um mérito nosso,
mas é uma atitude de bondade e da graça do Senhor que se manifestou sobre as nossas vidas. E qual é a implicação disso? A implicação, isso muda tudo nas nossas vidas, quando nós entendemos que a salvação é uma resposta àquilo que Deus fez por nós. Quando nós entendemos que tudo o que deveríamos fazer é uma resposta de gratidão. Quando nós entregamos o nosso dízimos e as nossas ofertas, nós não estamos barganhando com Deus, mas nós estamos expressando a nossa gratidão e a nossa generosidade como identidade daqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Quando nós servimos a Deus, nós servimos a Deus porque entendemos que Ele, quando subiu cativo, Ele levou cativo o cativeiro, e a Bíblia diz que Ele nos deu o quê? Dons. Portanto, os dons que temos é para serem colocados à disposição do reino do Senhor. E certamente toda a igreja tem defeitos, tem problemas, tem desafios, tem necessidades, mas nós, em um momento como esse, um momento de celebração do aniversário, nós precisamos trazer ao nosso coração a gratidão ao Senhor por tudo o que Ele tem feito até aqui. Porque a graça dEle tem se renovado. E é isso que o apóstolo Paulo coloca diante daquela igreja, a importância de estimular, de ter um ambiente favorável para o crescimento, de ter um coração cujo terreno está adubado, está preparado pela gratidão. Porque quando nós temos um coração agradecido diante de Deus, irmãos, isso significa que nós estamos preparados para receber outras bênçãos do Senhor. A gratidão, ela prepara o nosso coração, porque quando não estamos agradecidos, significa que não estamos preparados para receber mais. Quando olhamos a história que Jesus fala dos leprosos, nós vamos ver que quantos foram curados? Os 10 foram curados. E quantos voltaram para agradecer? Somente um voltou. Mas o que voltou, ele não somente recebeu a cura física, mas ele recebeu a vida eterna. E é isso o que acontece com aqueles que entenderam a salvação. Quando nós entendemos a salvação e quando nós passamos a viver uma vida de gratidão a partir da salvação que recebemos em Cristo Jesus, isso vai mudar a nossa qualidade de vida. Isso vai mudar a nossa espiritualidade. Isso vai levar a nossa espiritualidade para uma outra dimensão, porque nós não vamos mais viver uma vida tentando buscar algum mérito diante de Deus, mas nós vamos viver uma vida de gratidão, entendendo que Ele é bom e que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Mas esse texto nos ensina aqui um terceiro princípio. O primeiro princípio, irmão, é o princípio de nós cuidarmos da nossa mente, é de nós cuidarmos, irmãos, do nosso coração através da gratidão. Mas nós vamos ver aqui no texto, Paulo nos ensinando acerca da importância do contentamento diante da tribulação. Observe o que ele diz no versículo 11 e 12. Ele diz assim: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Irmãos, nesse texto aqui, Paulo, ele não reclamou. Paulo, ele não murmurou. Paulo, aqui no texto, ele não está culpando ninguém. Paulo, aqui no texto, ele está com o coração dele contente. Ele está entendendo que ele tem tudo. Ele tem tudo o que ele precisa diante de Deus. E aqui Paulo vai nos dar uma pista muito importante, porque quando olhamos para essa atitude de Paulo, parece algo, muitas vezes, utópico, algo que está diante de nós. Mas Paulo vai nos ensinar aqui, irmãos, a importância dessa escola da vida. A importância de entender
que todas as circunstâncias da vida e todas as tribulações que eu e você venhamos a passar são escolas de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor está nos ensinando em toda e qualquer circunstância. Paulo vai dizer no texto que ele aprendeu. Ou seja, ele está partindo do pressuposto de que ele não nasceu sabendo, de que ele não sabia. E talvez pela condição que o apóstolo Paulo vivia, se ele continuasse daquela maneira, talvez ele nunca teria aprendido o que ele aprendeu, se não fosse pelas circunstâncias as quais ele passou. Então, Paulo está dizendo, olha, eu não sabia, mesmo tendo estudado aos pés de Gamaliel, eu ainda não sabia. Mesmo sendo hebreu de hebreus, e da lei um fariseu, eu não sabia. Mesmo tendo a cidadania romana e o maior reconhecimento dos títulos que eu pude ter, eu ainda não sabia, mas eu só fui aprender a estar contente em toda e qualquer situação depois que nós somos alcançados pelo Evangelho. E é isso que Paulo está dizendo. Eu aprendi a estar contente. Irmãos, a verdadeira evidência da salvação em Cristo Jesus é quando nós entendemos a suficiência de Cristo. Que em Cristo nós temos todas as coisas. Que Cristo é suficiente. Paulo está nos ensinando aqui acerca do contentamento. Paulo aprende na prática essa doutrina. Ele aprende aqui, irmãos, que a doutrina não é algo que está simplesmente nos livros ou no nosso intelecto, mas é algo que se dá no dia a dia das nossas vidas. Ele aprende a estar contente em toda e qualquer situação. Portanto, não desperdice o seu sofrimento. Não desperdice as crises que você talvez venha a viver. Não desperdice as provações que você está enfrentando na sua família, no seu casamento. Não desperdice os desafios que você está vivendo no seu trabalho. Não desperdice as lutas que você está vivendo pessoais, mas aprenda na escola da vida, porque a escola da vida ela se dá na prática. E Paulo está dizendo isso, que não há situação em que Deus não esteja nos ensinando. Não há situação em que Deus se esqueceu de nós. Não há situação em que Deus chega atrasado. Não há situação em que o Senhor perda o controle. Não há circunstâncias pelas quais Deus não sabe o que fazer, mas em todos os detalhes Ele está trabalhando. Ainda que não entendamos, ainda que não compreendamos, é possível se contentar diante do Senhor em toda e qualquer circunstância. Às vezes as mais difíceis que você possa imaginar na sua vida, Ele pode nos ensinar a estar contente diante do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Quem está conosco? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Esse é um exercício muito importante que a gente precisa aprender. No ministério, a gente tem que aprender muito cedo. Eu me lembro de uma circunstância, né? Deixa-me contar uma história aqui com o pastor Danilo. O pastor Danilo se formou 1 ano antes que eu, né? Então, nós, quando chegamos no seminário, ele trabalhou no primeiro ano, juntamente com outro colega nosso chamado Euder, numa favela, junto com os coreanos, chamado Favela do Cangaíba, lá na Penha, em São Paulo. E aquele lugar foi um lugar muito difícil, em que Deus ensinou muito o nosso coração. Era literalmente no meio de uma favela, um lugar muito perigoso. E eu cheguei no primeiro ano, só tinha os recursos, uma bolsa de estudos para os estudos, e não tinha recurso para me sustentar no seminário. Eu falei, eu tenho que encontrar uma igreja.
E aí chegou o final do ano, todos se acomodaram em uma outra igreja. Quando eu cheguei no seminário, buscando uma igreja para trabalhar, e aí conheci o pastor Danilo, ele falou, rapaz, olha, éramos 2 seminaristas, mas não tivemos condições de ficar por lá, lugar muito difícil, perigoso, me contou a situação. Eu falei, eu não tenho opção. O que tiver diante de mim, eu vou abraçar. E aí eu fui com ele os 2 domingos, e quando chegou no último domingo, eu estava ali, e ele falou, e aí, Léo, o que é que você vai decidir? Eu não tinha muito o que decidir, né? Eu só tinha essa opção. E eu falei, não, eu vou abraçar aquilo ali. E eu me lembro, irmãos, que quando cheguei naquele lugar, saindo de um povoadozinho do interior da Bahia, meus pais são da Bahia, saindo do interior da Bahia, cheguei naquela cidade grande de São Paulo, peguei 3 conduções para chegar naquele lugar, desci aquela favela, passando quase por dentro da casa das pessoas, aquele contexto difícil, e eu entrei naquele lugar sozinho. Os domingos anteriores tinha ido com ele, e eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Mas foi naquele lugar em que Deus me ensinou a estar contente. Foi naquele lugar que Deus me ensinou a estar contente em toda e qualquer situação. Deus nos deu alguns privilégios no ministério de estar em alguns lugares onde nunca imaginaríamos estar. Mas eu sempre levei os meus filhos e falei, essa é a realidade da vida. Nós precisamos aprender a estar contente com muito pouco. Se há algo que essa pandemia ensinou, não sei se foi para vocês assim, foi que a gente não precisa de muita coisa para estar contente. A gente não precisa de muita coisa. Mas às vezes a gente está buscando tantas coisas e tem tudo e não está contente. Mas você precisa entender o seguinte, que o tudo sem Cristo é nada. Mas o nada com Cristo é tudo. Mas esse texto nos ensina, em último lugar, nessa manhã. Uma igreja que está preparada para o futuro, irmãos, é uma igreja que cuida da sua mente. Ela medita na palavra do Senhor. Ela cuida do seu coração, estimulando a gratidão. Ela aprende a estar contente diante das tribulações. Mas uma igreja preparada para o futuro, irmãos, é uma igreja que tem esperança diante das provações. Olha só o que diz o versículo de número 13 e 14. O apóstolo Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Irmãos, às vezes nós interpretamos errado esse texto bíblico, porque aqui Paulo não está fazendo uma autoafirmação baseada em si mesmo ou na força que está nele, que está nas suas palavras. O que o apóstolo Paulo está mostrando nesse texto é exatamente a sua fragilidade. Paulo está dizendo assim, eu sou fraco. Paulo está dizendo, eu estou fragilizado pelas circunstâncias. Eu não sei o que será o dia de amanhã. Eu não sei se eu resistirei à tortura que estou enfrentando. Eu não sei se terei muitos anos de vida a mais. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas independente das circunstâncias e da minha fraqueza, eu sei que Deus é maior do que todas as coisas. Eu sei que Cristo é maior do que o Império Romano. Eu sei que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E Ele está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo aqui são as mesmas palavras que ele diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, quando ele diz, quando sou fraco, aí é que sou forte. Ele está entendendo nesse texto que, apesar da sua fraqueza e da sua fragilidade, Deus é forte. O Senhor o fortalece. O Senhor está com ele. A esperança de Paulo não está nas pessoas. A esperança de Paulo
não está na política. A esperança de Paulo não está na sua influência social. A influência de Paulo não está no seu currículo. A influência de Paulo não está na sua empresa. A influência de Paulo não está nos talentos que ele tem. A esperança de Paulo, irmãos, não está nem sequer na igreja. A esperança de Paulo não está nas circunstâncias. A esperança de Paulo está em Cristo. Uma igreja só estará preparada para o futuro quando ela entender onde está a sua força. E a força que Paulo está colocando aqui, ele está colocando toda a sua esperança, toda a sua expectativa, tudo o que ele tem nas mãos do Senhor. Às vezes nós ficamos ansiosos porque estamos colocando a nossa expectativa e a nossa esperança no lugar errado. E todas as vezes que nós colocamos a nossa expectativa, e é aí onde vem a frustração é o quê? A frustração é exatamente quando as expectativas não correspondem à realidade. E quando nós colocamos a nossa expectativa nos homens, nas pessoas, nós em algum momento vamos nos frustrar. Quando você coloca a expectativa do seu casamento, da sua família, no seu cônjuge, você vai se frustrar. Quando você coloca a expectativa nos seus filhos, naquilo que os seus filhos são, você vai se frustrar. Quando você coloca a sua expectativa, o seu futuro, em uma carreira profissional, no currículo que você tem, você sempre vai encontrar alguém que tem um melhor currículo que o seu. Quando você coloca a sua esperança, a sua expectativa em um político, em alguma coisa, você vai se frustrar. Mas quando você aprender a colocar toda a sua força, toda a sua esperança, tudo que você tem nas mãos do Senhor, isso vai se potencializar ao máximo. É como algo que vai catapultar e nos projetar para o futuro e nos mostrar que aqueles cuja sua esperança está em Cristo, nós não temos nada a temer. Nós não precisamos temer nada. Nós não precisamos temer tecnologia, nós não precisamos temer eleições, nós não precisamos temer nada, crise econômica, nós não precisamos temer nada, mas nós precisamos colocar nossa confiança no Senhor. Se você observar no texto, você vai ver que no final, Paulo vai mandar uma saudação especial à igreja aos Filipenses e manda uma saudação também da parte dos que estão na casa de César. Porque até mesmo da casa de César, o Senhor é poderoso para transformar vidas. E essa é a ironia do Evangelho. Essa é a ironia, porque não há império que subsista ao poder do reino de Deus. Porque nada pode deter o avanço do reino do Senhor. E a obra que Ele está fazendo na sua vida e nas nossas vidas para a glória do Senhor. Quero voltar à pergunta do início. Que tipo de igreja nós estamos construindo para o futuro? Que tipo de igreja? A minha oração é para que essa igreja esteja construindo uma igreja fundamentada em Cristo, uma igreja que está preparada para o futuro, para a glória do Senhor. Amém? Eu quero orar pela sua vida nesse momento.